Então, Netuno retrógrado em Peixes, agora do dia 2 de julho até o dia 7 de dezembro, ou seja, bastante tempo, né? Então, o que a gente pode falar sobre esse Netuno retrógrado em Peixes? Nos últimos graus, né? Grau 29, depois 28, depois 27, e depois retorna 28, 29, até que entra em Áries e começa um novo ciclo, né? Terminando um longuíssimo ciclo aí de 160 e tantos anos do Netuno transitando no zodíaco inteiro, agora está no final, nos últimos graus de Peixes. Tem astrólogos que não gostam dos últimos graus, né? 29, 28, como se fosse uma espécie de mau agouro, né? Eu entendo isso me lembra um pouco as estações do ano, quando elas estão virando, saindo de uma para outra. Normalmente as clínicas, elas aumentam os seus pacientes, porque sempre tem um certo tranco quando você sai do outono para o inverno, do inverno para a primavera, da primavera para o verão. Quando você sai de um signo para o outro também, você não é mais exatamente aquele signo que você estava, tampouco que você está indo também, né? Então é um lugar, é uma espécie de terra de ninguém, os últimos graus do zodíaco. Isso, para pessoas desavisadas, isso faz um sentido, né? Para pessoas que têm um nível de apuro, de discernimento, de consciência, não afeta. E eu não me refiro a pessoas que conheçam astrologia, né? Quer ver um exemplo? Vamos pensar o seguinte: as pessoas que nascem no planeta Terra, elas durante um ano, elas percebem, partindo do pressuposto que a gente estivesse hipoteticamente parados, olhando o Sol subindo a leste a cada dia, né? Ele passa um percurso que começa em torno do dia 20, 21 de março, um percurso dos 12 signos, né? E isso, o grande legado disso, o grande manual disso é mostrar que o processo de individuação, ou seja, de autorrealização, se deve à passagem desse Sol nesses 12 arquétipos. E se tudo correr bem, se a gente faz o dever de casa, se a gente se aprofunda naquilo que é para se aprofundar e deixa de lado algumas coisas mais superficiais, quando a gente chega nos últimos graus de Peixes, em tese, a gente estaria terminando essa jornada, né? Então, na teoria, o 29º grau de Peixes, né, seria já o processo de iluminação. O zodíaco não funciona cartesianamente assim, tampouco as pessoas, né? Não é assim. É a coisa mais complexa. Para que esse processo de iluminação, de despertar, esse processo de plena submissão do ego em relação ao ser acontecer, como se a gente tivesse já integrado esses 12 arquétipos de Áries a Peixes, né? Então, reparem que aqui eu estou trazendo duas perspectivas. Uma perspectiva de que o 29º grau de Peixes, que é onde exatamente o Sol se encontra agora, depois ele volta para 28, depois 27, e depois o movimento direto, 28, 29, até entrar no 0 grau de Áries e começar um novo ciclo. Essas duas perspectivas, uma delas é que, olha, que coisa interessante, né? Será que, do ponto de vista mais genérico, o planeta Terra estaria com maior facilidade desse processo de iluminação, de despertar, com o planeta que rege o último signo no último grau? O que significa isso? Não é tão somente que é o último grau e vai começar 0 grau de Áries mais na frente. É mais do que isso. Porque cada arquétipo, cada signo representa uma porção de coisas na nossa jornada de crescimento, na nossa jornada de evolução. Pra vocês terem uma ideia, uma outra coisa importante é que o aparente movimento retrógrado, porque nenhum planeta volta
para trás, tá? Quando a gente fala planeta retrógrado, é um movimento aparente. Quando a gente referencia a Terra, a gente olhando para o planeta, a gente fica com a sensação de que ele está voltando, quando na verdade que nós passamos por ele mais rapidamente. Então, mais do ponto de vista simbólico, do ponto de vista psíquico, a retrogradação tem uma função, tem uma importância, né? Embora astronomicamente não exista, mas astrologicamente sim e psicologicamente sim. Isso representa alguns assuntos que precisam ser revistos, introjetados, mergulhados, revistos de alguma forma, né? E quais são os assuntos que dizem respeito ao planeta que rege o último signo dessa jornada de iluminação, de despertar, de individuação? Olha o que eu estou falando, eu não estou falando simplesmente do Netuno que rege peixe, mas quais são os assuntos que permeiam o último planeta, que para a arqueoastrologia significa uma das pulsões psíquicas, né, tanto do indivíduo como da psique coletiva, né? Esse Netuno no último signo, no último grau. Se a gente pensa um pouquinho, põe o tico e teco para funcionar, a gente pensa assim, nossa, agora seria a grande oportunidade do salto do João, da Maria, mas também do planeta Terra, das pessoas que moram, que vivem aqui no planeta Terra, né? Mas não é bem isso que acontece. É como se terminasse um ciclo, começasse mais um outro e vida que segue, né? Então, quando o planeta fica retrógrado, fica uma pergunta: o que eu não aprendi ao longo desses 165, por exemplo, 168, em torno disso, anos em que o Netuno passou por todos os signos: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes agora, no último grau do zodíaco, né? O que a humanidade não aprendeu, né? E o retrógrado faz essa pergunta. Vamos fazer um degradê rapidamente sobre as pulsões psíquicas de Netuno, para a gente ter uma ideia. Vamos de cima para baixo, mais ou menos, né? Ele rege a iluminação. O despertar tem a ver com a pulsão uraniana, né? Mas o Netuno, ele rege a experiência de pertencimento, a experiência de unidade, de comunhão, né? As pessoas que frequentam determinadas religiões ouvem muito a palavra comunhão, né? Comunhão com o sagrado, comunhão com o eu maior. E é Netuno, e é Peixes, e é o 29º grau. Então, vamos de lá, vamos dessa experiência de pertencimento, de comunhão com o todo, de iluminação, né? de integração com esse grande corpo chamado agora. Aí a gente vai descendo devagar. Também o Netuno rege antes de pensar em religião, que tem a ver muito com a função de Sagitário e Júpiter, né, mais um pouco da instituição religiosa, Netuno ele sai da grande espiritualidade, da ampla espiritualidade, e ele desce um pouco para as religiosidades. Maravilhoso. Há uma diferença de religiosidade para religião. Netuno não fala de religião. Netuno fala de misticismo, de mística, né, de espiritualidade e de religiosidade. A gente vem descendo os temas. O que eu estou fazendo? Eu estou começando a trazer alguns temas aqui para ver o que significa na retrogradação de Netuno, para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente trazer para dentro, introjetar e ver onde é que a gente não fez o dever de casa, né? Então, dessas religiosidades, a gente vai descendo e chega na psicologia, nas inúmeras psicologias, que esse mergulho na psique, no inconsciente, né? Onde a gente vai encontrar muitas respostas para muitas perguntas. Daí a gente continua descendo essa demanda de êxtase do Netuno, essa demanda de uma experiência de profunda unidade, né? Netuno é mais ou menos aquela gota do rio que acaba desaguando no oceano e se integra ao oceano. Eu gosto muito de uma metáfora que eu uso, né, de uma garrafa d'água. Quando você vai
no meio do oceano e você abre essa garrafa, você joga aquela água que estava numa garrafa, que é como se fosse, digamos que exista, na verdade, uma única água no planeta, que ela vai assumindo funções distintas quando ela é uma cachoeira, quando é uma cascata, quando é um lago, quando é um córrego, quando é uma água parada, quando é um esgoto, quando é o oceano, né? Mas existe uma única água que vai assumindo funções distintas. Quando ela está na garrafa, né, digamos uma garrafa, uma água que a gente bebe, que está na garrafa, a gente abre, naquele momento que ela desce no oceano, ela se integra. E esse é um movimento de iluminação, esse é um movimento de ascensão, quando a gente deixa o pronome eu, né, e esse pronome eu ele é absorvido pelo todo. Essa é a função, esse é o propósito dessa pulsão psíquica chamada Netuno, né? Ainda mais em peixes no último grau. A gente vai descendo, a gente chega na psicologia, as diversas psicologias, o inconsciente, a gente também se aproxima da música, o áudio, o som, a música, o visual. A gente tem ali a fotografia, né? As músicas, de modo geral, principalmente até as músicas sem letra, as músicas instrumentais, que elas incitam a nossa imaginação, ao contrário de algumas letras que induzem o nosso raciocínio. As letras é quando entram em a função Mercúrio, a função Gêmeos, por exemplo, em peixes, né? Mas o Netuno, propriamente dito, é a música, o áudio, o visual, o cinema, quando está associado ao Aquário também, quando está associado ao Urano, o cinema, né? As imagens como um todo. A gente vai descendo e vai encontrando também algumas drogas, ou, dito de outra maneira, algumas substâncias maravilhosas, antes de falar de drogas, né, algumas substâncias maravilhosas que dão alteração na consciência. Às vezes, por exemplo, a ayahuasca, quando a gente pensa na ayahuasca, quando a gente pensa na cannabis, né, são, quando a gente pensa algumas ervas nativas de algumas culturas em determinados locais do planeta, onde pessoas, onde aborígenes, indígenas procuram intensificar a relação com o sagrado, com o divino, com Deus, com a natureza, né? E essas ervas, elas ajudam, né? Certos chás, certos líquidos. Isso tudo é função de Netuno, como também drogas pesadas, né? Às vezes a pessoa se torna um alcoólatra, dependente dessa ou daquela droga, porque a vida está chata, a realidade é horrorosa, eu não consigo lidar com isso, então eu preciso encher a cara, fumar, beber, fazer acontecer. Também isso tudo é Netuno, que são disfunções, como também a loucura. Eu não dei conta de dialogar com o mundo, o meu ego sucumbiu esse barco afundou no oceano. Uma coisa é você navegar pelo oceano, isso é um ego que trabalha em diálogo com o inconsciente, com a psique. Mas quando o nosso barco naufraga, esse caos significa nossa própria loucura, doenças psíquicas, né, doenças psiquiátricas. Tem a ver com Netuno, não dei conta da realidade, digamos, virginiana, ou das realidades capricornianas, por exemplo, e aí eu sucumbi a esse oceano, que é quase como se fosse uma espécie de náufrago, de suicídio, para não viver as realidades que, por falar na verdade, todas elas, as 12 realidades que a gente conhece, são apenas magníficas. O que não é magnífico, eu não sabia lidar com nenhuma delas, ou só sabia lidar com uma ou duas, né? Então, falo das drogas, né? Falo também de desvios éticos, desvios morais. Tanto é que Peixes e a Casa 12 também rege penitenciárias, não só manicômios, né? Mas penitenciárias, presídios também, que é o desvio, né? O Netuno, quando a gente viaja demais em determinadas realidades, isso pode ser inspirador para um artista, né?
mas ao mesmo tempo pode ser de um desvio ético por uma pessoa que não soube lidar com aquilo que a gente chama prosaicamente de realidade, né? Então, isso é uma espécie de degradê da função de Netuno, que vai, então, agora de baixo para cima, vai da pessoa ter se caotizado, se perdido, se enrolado, até desde doenças mentais, doenças psíquicas, né, até desvios de caráter. Aí vai subindo, passa pela arte, passa pela psicologia, passa pelas religiosidades, chega até o topo, que é o topo do que eu chamo da iluminação, que é o processo de quando o ego ele deixa de existir como o conhecemos para ser também um componente dessa totalidade que é em nós. A função do arquétipo de Peixes e de Netuno é lembrar que dentro de cada um de nós existe essa experiência de unidade. Nós somos unidade, né? Tem um trabalho que foi muito bem feito para a gente se identificar com a cisão, e entra a era e sai era, entra a época e sai época, a gente continua ali nesse sofrimento atroz da gente ter se identificado com a cisão, né, com a nossa, com estarmos apartados, né, como se o outro, numa determinada instância, não fizesse parte de mim mesmo, como se tudo mais não fizesse parte de mim mesmo. Na Terra de Rudá, a gente gosta de trabalhar a suposta imagem de Deus, por exemplo, ou do vazio pleno, ou do nada fértil, ou do ser que é, com a palavra agora. Isso é muito revolucionário. Quando a gente começa a usar a palavra agora como sinônimo de Deus, as coisas começam a mudar, né? Mudar totalmente. De Aquário para Peixes, já o penúltimo arquétipo para o último arquétipo da saga humana, a saga humana é regida por 12 arquétipos, né? O 11º e o 12º já estão falando da gente virar a chave das realizações muito legais ou desastrosas em relação à nossa estadia aqui na Terra. Em Aquário em Peixes, a gente tem saudades de algo, começa a sentir saudades de algo. Saudades da casa, e para Aquário, essas saudades da nossa casa que não é aqui, né? E em Peixes, por exemplo, as saudades crônicas de uma experiência de unidade, uma experiência de silêncio, onde a meditação era 24 horas. E quando eu digo meditação em 24 horas, em estado de presença. O ato de fazer coisas quaisquer e a pessoa está em estado de presença. Porque meditação não é sentar, botar a língua no palato, ficar em silêncio, respirando assim. Não, isso não. Isso são técnicas, são abordagens, né, que inclusive pode ser até meditação. Mas a meditação no sentido pisciano, né, da última experiência do arquétipo, dessa guirlanda de arquétipos, né, você tem estado meditativo. Você imagina um bebê no útero, a gente pode chamar que aquele é um estado plenamente de meditação, embora ele não esteja meditando. Ele ali tão somente ele é, como uma unidade com a mãe, plena unidade com a mãe. Esse rito de separação do cordão, que é como se a gente caísse em Áries, a gente precisa da força ariana para nascer, sair do útero pisciano, para a gente vazar uma força ariana, a gente chora, a gente grita, a gente berra, às vezes a gente chuta, a gente faz isso e aquilo. Tem gente que precisa de cesárea, nascer de cesárea, tem gente que nasce de parto normal. Existem alguns trabalhos uns trabalhos antigos que eu não sei mencionar agora, mas de que crianças que nasceram de cesárea na vida tiveram menos iniciativa do que aquelas que nasceram de parto normal. Eu li esse estudo tem algumas décadas atrás e para mim me tocou, fez sentido. Não me lembro mais o autor, foi um autor, se não me engano, americano. Isso faz algum sentido, né? Porque alguns nascimentos
precisam também de algum tipo de luta, algum tipo de coragem, algum tipo de chegar chegando, né? Então, quando a gente pega o Netuno retrógrado, de todos esses temas que eu trouxe, o que eu não fiz o dever de casa? Em relação à espiritualidade, às minhas religiosidades, em relação à psicologia, eu pedi ajuda, eu peço ajuda, eu me trabalho, eu tenho um trabalho terapêutico, eu faço essa busca. Em relação à arte, eu não preciso ser um profissional, mas eu canto, toco, escrevo, pinto, danço, eu faço alguma atividade artística que pudesse me tornar um ser humano melhor do ponto de vista do sensível, até fortalecendo o meu feminino, né? Eu de vez em quando posso usar alguma substância que me facilite a expansão de consciência e a minha unidade com o sagrado, né? Eu me deixei cair em alguns desvios éticos em busca de alguns atalhos, né? Ou para ganhar mais dinheiro, ou para conquistar algum poder, alguma coisa assim, né? Eu não sou atento a problemas meus comportamentais, que eu estou meio alienado, não percebo, mas os outros me dão esse feedback. Ou seja, que perguntas eu devo fazer para perceber se é esse Netuno retrógrado, o Netuno retrógrado é como se você estivesse em recuperação, né? Sabe? Olha, nós vamos fazer aqui agora nós estamos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses de uma provação das funções netunianas dentro da gente. Todos esses assuntos que eu falei, que eu não vou repetir agora, para a gente se perguntar se a gente está bem, se a gente está legal com esses assuntos que vão desde o nosso caos, né? E aí é bom lembrar também que o Netuno, às vezes, dependendo da associação que faça com a Lua, né? Lembrando que para a arqueoastrologia os planetas não só são astros que estão no céu, mas também pulsões psíquicas dentro da nossa psique e dentro da psique coletiva. Então, quando o Netuno se engraça com a Lua, quadraturas, às vezes conjunção, quincúncios, a gente pode falar de assuntos como depressão, tristeza, melancolia, impotência, né? Emburacar. E esse emburacar tem várias explicações. Uma delas é o seguinte: às vezes quando atendo uma pessoa na clínica e a pessoa está passando por um processo depressivo, dependendo do grau desse processo depressivo, tem que se entrar com remédios, essa coisa toda, né? Mas para além dos remédios, ou naturais, ou químicos, né? Mas para além do remédio, fica uma pergunta: por que a gente deprime? E eu tenho uma resposta para isso, né? Eu não vou com esse papo de que a origem da depressão é uma disfunção química. Não, isso é consequência. Disfunção química é consequência de um estado consciencial, de um estado emocional, de um estado psicológico. Tá? Essa história não me ganha, essa história não me toca, não, de que... Porque às vezes a gente fica numa situação passiva, porque a gente vai todas as nossas doenças, ou foi um fator patogênico externo, ou foi hereditariedade, como se eu fosse alguém, entendeu? Que não fosse corresponsável pelas minhas doenças nem pela minha saúde, como se eu não fosse coautor das minhas doenças, das minhas saúdes. Quando eu falo, quando eu pergunto assim, mas qual é a razão central de uma depressão, por exemplo, são temas netunianos, né? Tem a ver com retenção de potência. Potência intelectual, potência afetiva, potência sexual, potência espiritual, potência vital, né? Ou seja, sabe quando você é 100% e você está usando 12%. Você tem que deprimir. E a depressão é uma comunicação inteligente da nossa alma com o nosso ego. A depressão
é uma linguagem, uma comunicação, é um e-mail, é um WhatsApp, é uma mensagem que a nossa psique manda para o ego para dizer assim, olha, não está legal, cara. Já te dei todos os sinais e nenhum deles foi suficiente. Você continua fazendo as coisas que não deveria fazer. E aí o que acontece? A própria psique se incumbe de naufragar esse ego, mas não totalmente, porque o naufrágio total é a loucura. Mas você naufraga parcialmente. Dá um medo enorme do barco afundar, não vou conseguir pagar as contas, não vou conseguir ser valorizado pela minha esposa ou pelo meu marido, enfim. Quando, na verdade, a psique está dizendo o seguinte, olha, você está retendo a sua potência, vá ao encontro de ferramentas, instrumentos, de ajudas que você possa fazer honrar a potência que você é. E eu não estou falando de privilegiados que têm potências a mais do que outros. Eu estou dizendo que 8 bilhões de seres humanos, eu parto do pressuposto de potência 100% em várias áreas, em várias inteligências, a sexual, emocional, afetiva, espiritual, intelectual. Todas essas inteligências, todo ser humano tem esse 100%. Uns usam 8%, outros usam 12%, outros usam 25%, outros usam 24%, outros usam 32%. E é por isso que o mundo está como está. Tem gente que usa 60%, 65%. Tem gente que usa um pouco mais. E aí o que acontece? Quando a gente está lá embaixo mesmo, no débito anímico, pagando juros, a nossa alma, a gente deprime. E a depressão é como se fosse uma atitude inteligente da nossa psique em puxar a nossa orelha. E a gente tem que pedir ajuda, senão a gente vai sucumbir. Isso tudo são funções netunianas, são funções netunianas. Se o Netuno rege o grande orgasmo, ele também rege a grande depressão. Então são esses assuntos que a gente precisa, com Netuno retrógrado, e a gente vai ter 5 meses para poder fazer uma conexão com isso. Que áreas da minha vida eu não estou honrando, nutrindo, acolhendo nos temas netunianos. Esses temas netunianos não são temas ligados à grana, não são temas ligados à razão, ao intelecto propriamente dito, ao fazer coisas, ao se dar bem, ao lucrar, não. Netuno rege toda uma interioridade, toda uma subjetividade. Coisa que a gente está no último grau, 29 graus, o último grau de peixes, Netuno, e agora retrograda. Uma pergunta pessoal é o seguinte, puxa, será que com esse Netuno retrógrado, você que está me vendo agora, poderia, nesse ano, viver um processo de despertar e de iluminação? Aí eu amplio essa pergunta para nós, Homo sapiens, e digo assim, nesses últimos 165, 168 anos, que é o tempo que o Netuno fez o percurso ao longo do zodíaco, que chegou agora no último ponto, será que era uma dica para que uma grande parte da população se iluminasse, ascendesse para outras dimensões, para outras esferas de consciência mais elevada? Pois é. Então, é isso. É isso que eu gostaria de refletir hoje, esse manancial dessas águas, porque são as nossas águas. Nós temos dentro da gente instâncias também distintas, as águas que moram nos lagos, nos rios, nos córregos, nas cataratas, as águas do oceano, as águas das praias, do litoral. Tudo isso está dentro da gente. A gente pode entender isso até como uma metáfora ou nem tanto como uma metáfora. A gente pode entender isso também, que são instâncias, porque, embora sejam todas a mesma água, elas se manifestam de formas diferentes. A água do lago tem uma dinâmica, tem mais yin do que yang. A água do rio tem mais yang do que yin. Quer dizer, a água dos rios que fluem com mais força, com mais potência, tem mais masculino do que feminino. A dos lagos tem mais feminino do que masculino.
A das cataratas tem mais masculino do que feminino. A das poças, dos pequenos lagos, né, mais feminino. Do oceano é a integração do masculino com o feminino. Por isso, o oceano é metáfora da psique, e a psique também é uma metáfora dessa totalidade, dessa unidade. Entende? E é nessa psique que a gente tem ilhas de recalques, de ressentimentos, de potências, de dons, que a gente precisa fazer com que tudo isso naufrague, né? Interessante, né? Naufrague, ou seja integrado pelo grande oceano. Que o resumo da ópera, esse grande oceano que eu chamei de psique, de eu maior, eu também posso dar um outro nome, que é o amor universal, o amor incondicional, o amor maior que a gente possa vivenciar. Né? Bem, isso é Netuno em Peixes, que é o amor incondicional. É o amor crístico, é o amor búdico. Né? É o final da jornada. Então, celebremos e vamos refletir por que o planeta que rege o último signo se encontra no último grau, retrogradando, para dizer, dá uma paradinha aí em 5 meses, vamos fazer uma avaliação do quanto nós estamos espiritualmente, do quanto nós estamos psicologicamente bem ou em dívida conosco mesmo. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rudá, e a gente volta em breve. Tá bom? Obrigado pela presença e até breve. Maria Alice, beijo. Todo mundo agradecendo aqui. Legal. Né? Pisciana, né? Os piscianos estão aí na área. É isso, um beijo.